Bom dia. Nós temos estudado nas últimas semanas essa série Põe em Ordem o Seu Mundo Interior. Estamos chegando na última reflexão. Poderíamos estender por mais 3, 4 domingos devido à profundidade da série, mas hoje em especial eu vou tratar de um assunto que me deixou extremamente preocupado, demandou muito tempo para eu encontrar os caminhos para conseguir dizer para vocês o que a gente vai conversar hoje, porque eu sinto assim que o ponto que nós vamos conversar hoje, ele é um ponto por demais sensível. Ele pode, o ponto dessa manhã pode significar a chave para um grande e novo processo em toda a sua vida. O ponto dessa manhã pode lançar luz sobre muitas das trevas que você tem enfrentado nos últimos anos. Mas o ponto dessa manhã pode também te deixar muito bravo comigo. Antes de eu entrar no ponto, vamos só recordar o que a gente já viu. Nós falamos que, se nós queremos buscar ordem no nosso mundo interior, primeiro nós precisamos resgatar o tempo, resgatar o Cronos de Deus, transformando o Cronos em Kairos. Em outras palavras, nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber o seguinte: Deus está a todo momento trabalhando em nós, por nós e através de nós. Deus está a todo momento, através das mais variadas circunstâncias, momentos da nossa rotina que nos parecem ordinários. Anos mais tarde, a gente olha e a gente percebe que não eram momentos ordinários, eram momentos extraordinários. Deus estava agindo, por isso deve nos trazer para o presente com os olhos bem atentos. Os encontros de hoje, as palavras de hoje, os sentimentos de hoje, as circunstâncias que nos envolvem hoje, são cenários, sim, da ação de Deus em nós, por nós e através de nós. Quando a gente ganha essa perspectiva, a gente pode olhar para árvores desfolhadas no inverno e enxergar Deus falando com a gente. Depois nós falamos sobre a importância de resgatarmos o tempo com a palavra de Deus, porque quando você lê e medita na palavra de Deus, você ganha a consciência que de fato Deus está atuando na história. Porque quando você lê a Bíblia, você encontra a história de como Deus lidou com Abraão, como Deus trabalhou com Jacó, como Deus agiu na vida de José, como Deus trabalhou por Neemias, e você fala, mas esse negócio é verdade. E esses homens e mulheres eram tão imperfeitos e limitados quanto eu. Da mesma maneira como Deus trabalhou na vida deles, está trabalhando na minha. Mas eu disse para vocês que a gente precisa resgatar o Hagá com a palavra de Deus. E a palavra hebraica Hagá é a mesma palavra usada para quando um animal encontra o osso, quando um cachorro tem um osso. Ele pega aquele osso e ninguém tira aquele osso dele. E ele rói o osso, e aí ele guarda o osso, porque mais tarde ele volta para o osso, e ele rói o osso, e ele guarda o osso, porque mais tarde ele volta para o osso, e é nesse sentido que nós precisamos resgatar o tempo com a palavra de Deus. Depois, semana passada, nós falamos sobre a importância de resgatarmos o tempo com a oração, porque a oração nos sensibiliza para percebermos o mover de Deus nas nossas vidas, nos sensibiliza para ouvirmos a voz de Deus nas nossas vidas. Eu fiz menção daquela poetisa mineira, Adélia Prado, que diz, de vez em quando Deus me tira a poesia e eu olho uma pedra e só vejo pedra. Da mesma maneira, quando você está sem um convívio diário, constante com a oração,
você olha as coisas e só vê coisas. Mas quando você está envolvido com a oração, você olha determinados movimentos e percebe Deus se movendo na sua direção. Você recebe um brigadeiro de uma pessoa e percebe Deus respondendo a sua oração. Mas isso, alguém pode dizer, é coincidência. É claro, é interessante que quando a gente ora, as coincidências acontecem. Quando a gente não ora, as coincidências não acontecem. Ou talvez, quando a gente ora, a gente percebe o mover de Deus. Quando a gente não ora, a gente não percebe o mover de Deus. E hoje, nós vamos falar sobre o quarto e último ponto dessa série, a importância de nós resgatarmos o tempo de adoração a Deus, o tempo de contemplação e reconhecimento que Ele está acima de todas as coisas nas nossas vidas, o tempo no qual nós declaramos que Ele é o nosso maior amor, o tempo que nós confessamos que Ele, no topo da pirâmide de prioridades das nossas vidas, Ele está lá em cima, acima de todas as coisas. A questão é se isso é verdade. A Bíblia fala da adoração, primeiramente, como um estilo de vida. Nossas vidas devem ser uma constante adoração a Deus. Se você pegar o apóstolo Paulo dizendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em outras palavras, a adoração a Deus não se restringe a esse momento aqui que nós temos aos domingos. A adoração a Deus, você adora a Deus através daquele projeto que você está desenvolvendo na sua empresa. Você adora a Deus tratando bem o seu cliente. Você adora a Deus cuidando com justiça do seu funcionário. Você adora a Deus quando você está fazendo compras no shopping center. Você adora a Deus quando você está cuidando do seu filho, ou lavando louça, ou regando as plantas. Você adora a Deus a todo tempo. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, façam a Deus. Façam a Deus. Eu diria que esse simples conceito deveria fazer dos profissionais cristãos os melhores profissionais da sua área. Porque eles são como fídias. Eles não trabalham para os homens que vêm, eles trabalham para o Deus que os homens não veem. E isso faz com que o trabalho deles seja excelente, seja mais justo, seja mais sensível. Mas a Bíblia fala também da importância de nós termos um tempo que nós chamamos de adoração comunitária, no qual nós exercitamos o nosso coração a adorar a Deus. Pelo seguinte, ok, a adoração a Deus se dá a todo tempo na vida, mas na medida em que a gente entra na rotina, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, são tantas demandas, são tantas preocupações, são tantas tarefas, são tantas pessoas querendo falar alguma coisa, querendo impor outras, que muitas vezes a gente perde o foco. E a grande importância do exercício espiritual de nós separarmos prioritariamente o tempo em que nós nos reunimos com outros irmãos e irmãs de caminhada, para entrarmos num lugar, adorarmos a Deus, cantarmos a Deus, lembrarmos que é Ele que está sentado no trono supremo das nossas vidas, é Ele a fonte primária da nossa satisfação, é Ele que cuida de nós. Isso nos dá foco para a gente voltar para a semana, nos lembrando que nós devemos adorá-lo a todo tempo. Mas quando você tira a prioridade dessa prática espiritual, você vai perdendo foco, e de semana a semana você vai perdendo a visão. Colossenses capítulo 3, verso 16, a parte acima do texto que nós lemos anteriormente, diz: e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Eu poderia dizer o seguinte: necessariamente, pessoas que priorizam o tempo comunitário de adoração, esse momento que nós separamos de 1h40, 1h50 por semana, 1h40, 1h50 por semana, para dizer: Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas.
Nem todo mundo que participa desse momento, de fato faz de Deus a pessoa mais importante da sua vida de segunda a sexta. Mas eu diria uma coisa para vocês: pessoas que fazem de Deus a pessoa mais importante de suas vidas de segunda a sexta, certamente dedicam esse tempo comunitário de forma exclusiva e séria a Deus, porque é um reflexo. Agora, o grande problema da adoração, e aqui eu começo a entrar na parte delicada, é que a nossa maior dificuldade na adoração, seja a adoração de segunda a sexta ou sábado, seja nesse momento aqui, a que nós dedicamos junto com os outros para cantarmos a Deus e celebrarmos a Deus, a nossa maior dificuldade na adoração a Deus é que somos, como homens e mulheres, seres essencialmente idólatras. Nós somos seres essencialmente idólatras. Olha o que diz o texto de Êxodo 20, quando Deus pega todos os descendentes de Abraão, que se encontravam reféns e escravos no Egito, Deus tira a etnia de Abraão de dentro do Egito, Deus caminha pelo deserto, e assim que eles atravessam o Mar Vermelho, Deus junta todo aquele povo num canto, e diz assim, eu tenho algumas coisas para dizer a vocês. E a primeira coisa que Deus diz é essa: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu queria pedir 10 coisinhas para vocês. A primeira delas: não terás outros deuses além de mim. Logo de cara. É interessante como a primeira coisa que Deus pede aos descendentes de Abraão acerta a veia do nosso problema. Nós somos seres essencialmente idólatras. Por isso Deus já vai direto ao ponto: vocês não vão ter outros deuses além de mim. E algumas pessoas que não estão acostumadas a ler a Bíblia, ou talvez não conheçam um pouco das histórias que envolvem Deus, podem pensar assim: nossa, mas eu acho que Deus pediu isso porque ele era um Deus imaturo, um Deus inseguro, aí ele não queria disputar o amor dos seus súditos com outras pessoas, então ele vem e impõe uma regra. Não, na medida em que a gente refletir, se você conseguir me acompanhar nessa manhã, você vai chegar à seguinte conclusão: esse primeiro mandamento é uma das maiores expressões de amor de Deus por mim e por você. Esse primeiro mandamento é uma das maiores expressões do amor de Deus por mim e por você. O texto continua dizendo: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, porque ídolo é aquilo que substitui o lugar de Deus no topo da pirâmide das nossas vidas. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque o grande problema é que quando nós criamos ídolos, ídolos começam a nos seduzir, ídolos começam a exigir que a gente se prostre, e de repente a gente se torna escravo dos ídolos. Esse é o ponto principal. E essa é a primeira ordenança de Deus: não terás outros deuses além de mim. O povo percorre cerca de 40 anos. Antes de entrar na terra prometida, Deus pede para Moisés relembrar o povo das coisas. E Moisés diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as forças. Interessante. Não tem mandamentos 10, 15, 20, 30. Tem só um pedido. Ame a Deus acima de tudo, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E está resolvido o problema. Você não vai tropeçar em nenhuma das coisas nas outras coisas. O ponto é, se você amar a Deus acima de tudo, está resolvido o problema. O problema é que nós somos seres essencialmente idólatras. E nós não amamos a Deus acima de tudo. E nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. E essas coisas começam a demandar de nós determinados passos, decisões e caminhos que não são coerentes aos caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Romanos capítulo 1, verso 25, que é um texto muito interessante, que você pode pegar ali e ler o trecho todo, que fala da idolatria e as consequências da idolatria na humanidade. O verso 25 diz: trocaram, homens e mulheres, trocaram a verdade de Deus, que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus supremo, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é a fonte da nossa realização, só Ele pode suprir a nossa necessidade de felicidade, só Ele pode nos amar de maneira incondicional, como nós estamos procurando que as pessoas nos amem, só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Mas homens e mulheres trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados, perceba, em lugar do Criador. Criador que é bendito para sempre. Amém. Nesse livro, Deuses Falsos, excelente livro, se você quer se aprofundar nesse tema, do Timothy Keller, o Tim Keller, ele levanta uma pergunta para aqueles que estão em dúvida se de fato eles são seres essencialmente idólatras. A pergunta que o Tim Keller levanta é: qual o elemento em sua vida que, caso você viesse perder, possivelmente perderia também a própria vontade de viver ou a razão de existir? Eu sei. Alguns de cara já pensam: filhos. Outros, nem todos, pensam cônjuge. Nem todos. Outros pensam, outros talvez nunca pararam para pensar, mas e se você perdesse a habilidade para você exercer o que você mais gosta de fazer, que talvez pode ser relacionado à sua profissão? E se eu perdesse a capacidade de falar? Se eu perdesse a minha voz e eu não pudesse mais fazer o que eu mais gosto de fazer, que é ensinar e pregar? E se você, por alguma circunstância, perdesse absolutamente todo o dinheiro que você tem, e o conforto da casa que você mora, e tivesse que morar numa casinha pequena da periferia de aluguel, sem carro, usando ônibus público? Pensa um pouquinho nessas coisas.
Você percebe o que eu disse que alguns vão ficar bravos comigo? Mas o Tim Keller, então briga com ele, e não comigo, diz: um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Acompanhe o meu raciocínio. Se nós cremos que o Deus Criador nos ama, e Ele é a fonte primária e única para a nossa real felicidade, Ele é a fonte primária e única para a nossa felicidade, Ele é a fonte primária e única para a nossa realização. Não existe real realização, felicidade e amor fora dEle. O problema é que nós transferimos para outras coisas a expectativa que essas outras coisas nos dê o que só Deus pode nos dar. Nós transferimos para filhos, para cônjuges, para profissão, para dinheiro e bens, a expectativa de receber o que tão somente nós podemos receber em Deus. Perceba, ídolos não são coisas necessariamente ruins. Por sinal, não na totalidade, mas na maioria das vezes, ídolos são dádivas de Deus que nós transformamos em ídolos. Deus não nos dá ídolos, mas nós recebemos uma dádiva de Deus: filhos, cônjuge, carreira profissional, sucesso, posição de poder, recursos materiais, bens materiais, mas gradativamente nós colocamos o que é dádiva de Deus no lugar que pertence ou deveria pertencer exclusivamente a Deus. Assim, um ídolo pode ser sua carreira profissional, sua segurança financeira, sua aparência física, sua reputação ou imagem, seu poder político. E aqui eu não estou falando só da esfera que o Henrique atua, eu estou falando, por exemplo, você que é dono da empresa, você que é um executivo de uma empresa. É bom você acordar de manhã, entrar no escritório, falar assim: um cafezinho, por favor. Por favor, manda chamar o Zé, o João e o Pedro aqui. Aí alguém fala assim: o Pedro está meio... Não interessa, manda ele vir. E se você se transformar no Pedro? E se você perder o poder e você se tornar o Pedro? Que não interessa o que você está fazendo, o chefe te chamou, você tem que ir. A família, às vezes uma esposa, um marido. Entenda bem, eu não estou aqui dizendo que perder um esposo ou uma esposa que a gente ama tremendamente é fácil. E em hipótese alguma, eu estou dizendo que perder um filho a gente tira de letra. Eu só estou dizendo que ao longo da vida, a gente vai colocando nas nossas esposas ou esposos e filhos, e vamos construindo uma relação com eles, que nós deveríamos ter com Deus. E aí, de fato, quando a gente perde um desses queridos, a gente escuta a frase: a minha vida perdeu completamente o sentido.
Porque é fruto de uma construção. Talvez isso fique mais claro para a gente entender com uma ideia de Santo Agostinho. Olha que interessante, Santo Agostinho, ele não define o pecado como um comportamento ou uma atitude. Ele não define, a gente costuma dizer assim, eu pequei essa semana. Por quê? O que você fez? Eu menti 5 vezes, eu furtei 2, eu falei mal de outro 4. Não, Santo Agostinho, ele não define o pecado como comportamento ou uma atitude. Ele diz, o pecado é o amor em desordem, ou seja, o amor fora da ordem apropriada. Sempre que você peca, você pecou, sabe por quê? Porque o seu amor está fora de ordem. Deixa eu dar um exemplo. Amar sua esposa e seus filhos, ou consequentemente amar sua família, não é errado. É algo extremamente certo. Ame a sua esposa, seu esposo, sua família, ame. Amar sua profissão, a sua carreira, amar o seu negócio, não é errado. Você pode ter paixão pelo que você faz, você pode querer alcançar uma posição bem-sucedida, não existe nada de errado nisso. Ame a sua profissão, ame a sua carreira. O grande problema é qual a ordem dos amores. Porque quando você pega o amor à sua carreira e coloca acima do amor à sua família, você vai começar a pecar. E pegando o nosso tema, você vai começar a instalar caos no seu mundo interior. Por quê? Porque o seu amor está em desordem. Eu sei, nós, ocidentais, de um mundo do século 21, quando nós vemos aqueles vídeos assim do National Geographic, acerca das comunidades ou sociedades primitivas que tinham determinados cultos pagãos e que sacrificavam os deuses, demandavam o sacrifício de crianças, a gente acha aquilo um horror. A gente fala, como o ser humano chegou a esse ponto? Pergunta, quantas empresas, em nome do sucesso dos seus profissionais, não estão demandando o sacrifício das crianças? Se na sociedade primitiva elas eram mortas, na sociedade atual elas nem nascem. Elas nem nascem. É o seu sucesso profissional ou a criança. E às vezes, o sacrifício se dá com a criança viva. Porque a carreira profissional se torna mais importante e o caos se instala na família. Só para você lembrar do que eu estou falando. Eu estou falando que Santo Agostinho vê o pecado como a desordem do amor. Quando você coloca o amor em desordem, você começa a ter uma série de pecados. Por exemplo, por que acontece o adultério? O adultério acontece por uma desordem no amor. Você deve amar o seu cônjuge como a você mesmo. Mas quando o casamento está em crise ou uma oportunidade aparece e aquela pessoa que aparece, ela sempre vai ser mais elegante, mais charmosa, mais cheirosa do que o cônjuge. No momento em que você decide adulterar, o que você está fazendo? Você está amando você mais do que o seu cônjuge. Amor em desordem. Porque se você amasse você, assim como você ama o seu cônjuge, você não faria isso. Ou talvez, você naquele momento está amando mais a você e ao seu prazer, aquela frase típica da geração Freud, eu tenho o direito de ser feliz. Você se tornou um idólatra. E quem é o seu ídolo? Você mesmo, o seu prazer. Você serve a você mesmo. Por isso, Santo Agostinho diz, idolatria acontece quando amamos qualquer coisa mais do que o próprio Criador.
Quando nós colocamos qualquer uma das coisas que nós devemos amar em ordem, quando nós invertemos a ordem da quinta para a terceira posição, quando a gente inverte a ordem da quarta para a segunda, a gente gera caos na nossa vida. Mas quando a gente pega qualquer uma das coisas criadas e coloca no lugar de Deus, aí o caos definitivamente está instalado. Olha os efeitos da idolatria. Primeiro, a idolatria instala em nossas vidas a insegurança e o medo. Porque pessoas que, por exemplo, passam a amar sua profissão, sua carreira, seu dinheiro, seu filho, seu cônjuge, mais do que a Deus, se torna uma pessoa insegura e cheia de medo. Por quê? Porque é interessante, o seu ídolo tem poder sobre você, mas o seu ídolo não é todo poderoso para sobreviver. Então, a gente não dorme à noite por causa do filho, a gente perde noite de sono por causa do dinheiro, a gente perde noite de sono por causa da carreira profissional, e a gente passa a viver esse constante sentimento de insegurança e medo. É por isso que tem um psicólogo, viveu aí no século passado, Alfred Adler, ele dizia, de pouco vai valer você perguntar a você mesmo, qual é a minha razão principal de viver? Ele fala, besteira, não faça essa pergunta, sabe por quê? Você vai responder o que está na superfície, você vai falar assim, não, a razão da minha vida é a minha família, a razão da minha vida é Deus, a razão da minha vida é Jesus, mas isso aí é o que está na superfície, boiando, nem você conhece as profundezas da sua alma. Então ele diz, a melhor maneira de você descobrir quais são os seus ídolos, é observando os seus pesadelos. Porque ídolos geram pesadelos. Porque os pesadelos são decorrentes dos nossos medos, das nossas inseguranças. E mais, a idolatria nos conduz à escravidão. E aqui eu quero que você se lembre do primeiro texto que eu li, que era o primeiro mandamento, Deus dizendo, não terás outros deuses além de mim. E eu disse que você ia chegar no final da reflexão com uma conclusão. Aquele primeiro mandamento é uma das maiores expressões de amor de Deus por nós. Sabe por quê? Deus sabia da nossa propensão à idolatria, e Deus sabe que os ídolos comem vivos os seus adoradores. Quando você coloca qualquer coisa que não é Deus no lugar de Deus, isso vai te consumir, isso vai te sugar, isso vai drenar suas energias físicas e emocionais, isso vai te comer vivo. Deixa eu chamar como testemunho Rebecca Piper. Ela diz, seja o que for, o que nos controla é nosso Senhor. Se você é controlado pelo seu Senhor. Então ela diz, a pessoa que busca o poder é controlada pelo poder. E se você pegar as histórias dos grandes escândalos relacionados ao poder, você percebe que a pessoa que é controlada pelo poder, ela começa a buscar o poder, e ela começa a perder os limites, ela começa a fazer acordos completamente estranhos, e ela começa a degradar a sua vida e a sua moral, porque ela não controla o poder a controla. Ainda, a pessoa que busca a aceitação de outros, é controlada pelas pessoas que ele ou ela quer agradar. Pessoas que precisam da aceitação dos outros, da aprovação dos outros de forma doentia, começa a viver sendo controlada pelo que os outros pensam. E mais,
A pessoa começa a ser controlada pelo sentimento do que os outros vão pensar dela. É uma pessoa completamente refém de um sentimento doentio que é um ídolo, a sua imagem. Ela continua: nós não controlamos a nós mesmos, nós somos controlados pelo Senhor de nossas vidas. Por isso, deixa eu dizer uma coisa aqui, é muito bom, ou seria muito bom, que o Senhor da sua vida fosse alguém definitivamente que é essencialmente amor. Porque se o Senhor da sua vida não é um ser que é essencialmente amor, você está numa fria. Você vai ser controlado, e vai ser consumido, e vai ser comido vivo por um ídolo. E o testemunho mais impactante da manhã é de David Foster Wallace, um jovem escritor norte-americano, ateu. Ele diz: pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como ateísmo. Não existe. Um ateu está dizendo, ateísmo não existe. Olha só, não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. E David Foster Wallace está esbarrando aqui numa verdade teológica que ele não conhece. Quando você lê as Escrituras, você vai descobrir que Deus nos criou para sermos seres relacionais. E Deus nos criou para relacionamentos, e o relacionamento primário, o único relacionamento que pode nos suprir totalmente de todas as nossas carências e vazios, é o relacionamento com o próprio Deus Criador, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, nós fomos criados para a relação com ele, mas os nossos primeiros pais romperam essa relação. Agora, perceba, nós fomos criados para nos relacionar com Deus, e quando existe uma ruptura, está no DNA do ser humano a propensão a se relacionar com Deus. E agora a questão não importa mais se vai ser com Deus Criador. O ser humano tem que se relacionar com Deus. Se ele não tiver um, ele cria um e ele passa a adorar. Deixa eu fazer uma analogia para você entender do que eu estou falando. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus da mesma forma como foi criado para respirar. Você consegue optar, não vou respirar. Você consegue? Tenta. Não faça isso. Isso é uma verdade tão grande que se você pegar um ser humano e botar no fundo de uma piscina, ele insiste em respirar. E ele morre, mas ele não deixa de respirar. É a mesma coisa a adoração. O David Foster Wallace está certo. Nós não temos a opção de não adorar. A única opção que nós temos é o que nós vamos adorar. E aí ele continua. Olha que interessante um ateu dizendo isso. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar, seja Jesus Cristo ou Alá, seja Yahvé, ou a deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou o conjunto de princípios éticos infalíveis, é que qualquer outra coisa que você adorar, te comerá vivo. Pegou?
Ele está dizendo o seguinte: como existe uma propensão no ser humano para adorar, bom vai ser se você adorar um ser espiritual. Porque se você escolher adorar qualquer coisa que não seja um ser espiritual transcendente, esse negócio vai te comer vivo. Olha o exemplo que ele dá. E se você adora o dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a sua vida, então você nunca terá o suficiente. Nunca sentirá que tem o suficiente. É a frase tão conhecida do Rockefeller, quando perguntaram para ele de quanto de dinheiro um homem precisa para ser feliz, ele disse: só mais um pouco. Ou a Madre Teresa de Calcutá, na frente dos maiores executivos norte-americanos, ela disse: o grande problema de vocês é que vocês não sabem quanto vocês precisam para viver. Vocês sempre querem mais. É a verdade, continua David Foster Wallace. Adore o seu próprio corpo e beleza, e presta atenção nisso, mulheres e homens vaidosos dessa geração pós-moderna, que não tem mais pelo. E chamam isso de evolução. Eu não podia deixar de falar. Vamos lá. Adore o seu próprio corpo e beleza. Olha só, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começam a aparecer, presta atenção nessa frase, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você finalmente seja enterrado. Quando eu li isso daqui, eu precisei parar para respirar. Porque eu vi diante dos meus olhos inúmeras mulheres e homens que estão experimentando a morte. Toda vez que olham para o espelho e se acham feios e precisam fazer mais alguma coisa urgente. Só que esse negócio é que nem dinheiro, é insaciável. De certa forma, todos nós já sabemos disso tudo. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas, o esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na nossa consciência. Ele termina: adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore o intelecto, sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. E quem labuta na área acadêmica ou no campo das ideias sabe do que ele está falando. Deixa eu só dizer algumas coisas importantes sobre David Foster Wallace. Ateu assumido, reconhece a impossibilidade de um ser humano viver sem adorar. Ele diz: a única opção que temos é o que devemos adorar. Sua percepção assustadora: os ídolos comem vivos seus adoradores. Em 12 de setembro de 2008, David Foster Wallace cometeu suicídio. Os ídolos comem vivos seus adoradores. Quantos popstars, quantos cantores famosos, quantos artistas de Hollywood não entram num quarto de um hotel e acabam com suas vidas? Sabe por que alguns ainda não acabaram com suas vidas? Porque eles ainda estão
a caminho, eles ainda acham que o seu ídolo vai oferecer para ele o que ele acha que o ídolo tem para oferecer. Normalmente, fatos como esse acontecem quando a pessoa chega no ponto e descobre que o ídolo não tem para oferecer o que ela esperava. Aí se perde a razão de viver. Por quê? Porque a única razão legítima de se viver é amar a Deus, Criador, bondoso, amoroso, misericordioso, que realmente cuida de nós acima de todas as coisas. É por isso que Deus coloca: não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento, na verdade, é uma das maiores expressões de Deus, do amor de Deus por nós. Deus nos quer livre dos nossos ídolos. Não, Deus não quer proibir você de amar profundamente aquela dádiva gorduchinha que Ele deu, que é o seu filhinho e a sua filhinha. Mas Deus não quer que você a transforme num ídolo. Porque isso vai te não ele vai te comer vivo, mas esse sentimento de tê-lo no lugar de Deus vai te consumir vivo. Deus não quer que você seja um profissional relapso. Deus quer que você ame a sua profissão e se dedique, mas isso é uma dádiva. Ele te deu capacidade, mas Ele não quer que você transforme a sua profissão num Deus, num ídolo, porque Ele sabe que isso vai te consumir vivo. Não terás outros deuses além de mim. É uma das maiores expressões do amor de Deus por nós. Martinho Lutero, sobre esse mandamento, diz: não existe qualquer possibilidade de quebrarmos qualquer um dos outros 9 mandamentos sem antes quebrarmos esse. Já parou para pensar nisso? Vou exemplificar para você. 9º mandamento: não mentirás. Aí alguém me para, hoje, depois da reunião, e diz assim: você ficou de ligar para mim e você não me ligou. E aí, eu falo: ai, meu Deus. A pergunta é: quem é o Deus que eu estou invocando nesse momento? Né? Porque a minha grande preocupação é o que a pessoa vai pensar de mim. A minha reputação, a minha imagem. E eu digo para a pessoa assim: sabe o que é? Eu tive alguns problemas essa semana, e assim, eu viajei, e quando eu cheguei, tinham muitas coisas acumuladas. Olha, eu não parei um minuto, eu esqueci de ligar para a pessoa. Mas se eu disser para ela assim: eu esqueci, desculpa, eu vou colocar em risco a minha imagem. Então sabe o que eu faço? Eu minto. Sabe por quê? O meu Deus é a minha imagem. Outro exemplo: seu contador te chama e fala assim: está aqui, você tem que pagar isso aqui de imposto. Mas daí ele fala assim: tem uma outra opção. Sim, não é que eu estou dizendo que você deva fazer isso, cabe a você decidir. Mas essa outra opção, você fala: é certo. Sabe, tudo é uma questão da janela pela qual você vê. E essa daqui é 10% do valor dessa. E você começa a pensar: você precisa de dinheiro. Essa segunda opção é mais dinheiro. E dinheiro é importante no seu momento. E você opta pela segunda opção. Por quê? Porque no fundo, você não acredita que quem cuida de você é Deus. Você acredita que quem cuida de você é o dinheiro.
o dinheiro é o seu Deus. Concorda com Martinho Lutero? Não existe como a gente quebrar qualquer um dos 9 mandamentos sem quebrar o primeiro. Martinho Lutero diz: por detrás de todo comportamento pecaminoso existe o pecado da idolatria. Guarda isso. Por detrás de todo ato que a gente chama de pecado, existe, na verdade, alguma outra coisa que a gente colocou no lugar de Deus. E por detrás de todo ato de idolatria, existe a falta de fé no Evangelho. A falta de fé que o que Deus nos ofereceu através de Jesus é totalmente suficiente para nos realizar. O que Deus nos ofereceu através de Jesus é totalmente suficiente para nos sustentar em meio às adversidades. O que Deus nos ofereceu através de Cristo Jesus é totalmente suficiente para nos preencher. Se nós temos buscado essa realidade ou não é outra história, mas quando nós buscamos a Deus através de Jesus e cremos que o que Ele nos oferece em Jesus é totalmente suficiente para a nossa realização, para a nossa felicidade, para o nosso sustento ao longo da vida. Por detrás do pecado, existe a falta de confiança de que de fato o amor de Deus nos é suficiente. Esse pregador escocês do século XVIII, Thomas Chalmers, um dos seus sermões, The Explosive Power of the New Affection. Você encontra esse sermão na internet, para aqueles que lidam com a língua inglesa, é interessante, porque é um inglês altamente rebuscado, bem antigo, é interessante. Mas uma das frases dele é a seguinte: o coração humano está tão subjugado que o único caminho para livrar-se de uma antiga afeição, ou seja, um ídolo, algum ídolo que você criou, é através do poder de uma nova afeição. O que ele defende é o seguinte: não adianta você falar assim, não, eu vou deixar esse hábito com determinação, eu vou deixar esse hábito com determinação. Não, na verdade, a única chance de você largar um hábito é você descobrir uma nova afeição. É por isso que algumas pessoas costumam brincar dizendo assim, né, aquela história, para largar de fumar, eu comecei a chupar balinha de hortelã, hoje é viciado em balinha de hortelã, né? Ou trabalhava muito, minha família pegava no meu pé, dizia, não, você tem que fazer outra coisa, além de trabalhar, você trabalha demais, o cara começou a jogar tênis, hoje ele só joga tênis, e a família fala, pô, você não gasta tempo com a gente, você só joga tênis, Esse é o ser humano. Nós somos propensos à idolatria. Por isso, o que Thomas Chalmers está dizendo é que nós precisamos descobrir a nova afeição que de fato é capaz de nos libertar dos ídolos. Qual é essa nova afeição? Pois o amor de Deus, ou o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O único que é digno de fato de ser adorado. O único que nós adoramos e não faz de nós um escravo e um refém. O único que nós adoramos e que de fato preenche todo o vazio do nosso ser. Esse é o poder de uma nova e definitiva afeição. Esse é o poder que nos liberta dos ídolos. Assim, quando Deus dá o primeiro mandamento, antes ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. O Egito é símbolo da escravidão. Ídolos vão te comer vivo. Deus, em Jesus, naquela cruz, tem o poder de se libertar dos ídolos que comem vivo aqueles que o adoram. E nós então, quando descobrimos essa nova afeição, podemos dizer, não corrigi ainda isso, hein? Não é mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Termino convidando você a pensar em 3 coisas. Primeiro, identifique os deuses de seu coração que têm sabotado sua confiança plena no Evangelho. Os ídolos podem não ser coisas ruins, podem ser boas. Esse negócio de quebrar o ídolo, não chega em casa, pega seu filho e joga. Não faça isso. Lembre-se, o problema não é o ser que se tornou o ídolo, o problema é você que fez do ser um ídolo. O problema não está muitas vezes naquilo que nós chamamos de ídolo, o problema está na desordem de amor do nosso coração. Segundo, recoloque Deus no centro do seu coração. E, a partir dele, reorganize o seu amor pelas demais coisas. Sabe, quem gosta de montar quebra-cabeças, né? Você tem que começar por alguma peça-chave. E nessa história, a nossa peça-chave é o amor a Deus. Depois começa a reorganizar o seu amor. E terceiro e último ponto. Exercite a adoração a Deus através de momentos dedicados em sua agenda de forma exclusiva. O que eu estou dizendo é o seguinte: se nós queremos, ao longo da nossa vida, de segunda a sábado, manter Deus em primeiro lugar, esse momento que nós temos aos domingos, é o momento de exercitar o nosso coração de que Deus está em primeiro lugar. Mas se nós fazemos desse momento, o momento que nós estamos, se não tiver nenhuma festa de criança, se não tiver nenhum casamento até tarde da noite, se não tiver nenhuma visita parente, se não tiver nenhum almoço especial, se não tiver corrida de Fórmula 1, se não tiver jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, que eu não estou assistindo mais. Esse problema de ídolo eu não tenho mais, ok? Deus já tratou de me libertar dele. Mas voltando ao ponto. Gente, me preocupa o fato de que nós ocidentais secularizados não damos o devido valor a rituais. E quando você diz para você, para sua esposa, para o seu filho, não, esse é um momento que nós decidimos que vamos dedicar a adoração ao Deus Criador, que é a razão das nossas vidas. Isso é um rito que marca muito mais a vida do seu filho do que a história bíblica que você conta para ele. Mas nós temos desprezado os ritos. E nós temos feito dos momentos de adoração comunitário um momento em que nós estamos, se não tiver nada mais importante para fazer. A pergunta é, nessa lógica, deveria existir qualquer coisa mais importante para fazer? Não responda para mim. Responda para Deus. Feche os seus olhos, enquanto a equipe de música vem aqui à frente, bem assim, silenciosamente, para que você tenha um tempinho de oração diante de Deus. Lembre-se, não existe nada mais importante nesse momento do que você responder a Deus.
diante de uma reflexão tão delicada, tão profunda, pergunte a você mesmo diante de Deus: Senhor, existem ídolos na minha vida que estão me levando para longe do Senhor? Senhor, o meu amor está em ordem ou em desordem? Senhor, obrigado pelo teu amor por nós e por desde o princípio de todas as coisas nos alertar quanto ao perigo que existe dentro do nosso coração de construirmos ídolos. Ídolos que não fazem bem a nós. Ídolos que transformam nossas vidas em vidas inseguras, cheias de medo, sobrecarregadas, pesadas. Nós te pedimos, Pai, nos liberta desses ídolos, reconduzindo os nossos corações ao Senhor. Queremos nessa manhã recolocar o Senhor no centro das nossas vidas, no topo da pirâmide das nossas prioridades, declarar que o Senhor é Deus e é o único Deus. Nós cremos que o Senhor nos ama e nada pode nos oferecer a felicidade que tanto buscamos, a realização, o amor que tanto necessitamos, a não ser o Senhor. O Senhor nos criou para que nós nos relacionássemos prioritariamente com o Senhor, e nós passamos a valorizar tantas outras coisas ao invés do Senhor. Mas nós queremos nessa manhã voltar para o Senhor e pedir que o Senhor reorganize o nosso mundo interior a partir da nossa decisão em amá-lo acima de todas as coisas e não ter outros deuses além do Senhor nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.